Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, irmã, tudo bem? Bom estarmos aqui mais uma vez, não é? Hoje, segunda-feira, estamos gravando essa live, mas estamos certos de que ao meio-dia você chegará aqui não porque você escolheu fazer por livre e espontânea vontade, mas porque você foi influenciado pelo Espírito Santo para estar aqui. Amém? Eu creio nisso. É o Espírito Santo que nos move nessa direção, queridos. Nós somos naturalmente acomodados, somos naturalmente tendenciosos ao conforto. E a gente não quer parar para fazer coisas que estão fora da nossa rotina ou daquilo que a gente considera importante para a sobrevivência, para o sustento. Então, parar ao meio-dia para buscar ao Senhor é extremamente difícil para muitas pessoas. Mas eu louvo a Deus por você, por nós, por Deus nos ter conduzido até aqui, né? Amém? Se você é novo aqui no canal, você está no canal Tempo 3, um canal voltado ao estudo de profecias, que tem como objetivo também promover um momento ao meio-dia, poucos minutos, mas minutos poderosos, para buscarmos a presença do Senhor, orarmos uns pelos outros e ouvir o que Deus tem a nos dizer bem no meio do dia, no calor do dia. Seja bem-vindo, tá bom? Deixa eu falar logo uma coisa rapidamente que eu lembrei agora antes da gente orar. Deixa eu até colocar o banner aqui rodando, porque na semana passada, quando eu já havia terminado a nossa live, eu vi aqui nas mensagens de vocês alguém dizendo assim: Pastor Semei, preciso muito conversar com o senhor urgentemente. Como é que eu entro em contato? Aí eu entrei aqui no chat e escrevi para essa pessoa me mandar um e-mail pelo e-mail que está aparecendo aqui nessa barra aqui de rolagem, ó. Então, é provável que ela não tenha visto. De vez em quando alguém fala, preciso falar com o senhor, mas não sei como. Então vou reforçar aqui. A forma como você tem de fazer contato comigo é entrando no meu e-mail, escrevendo. Aí depois eu te mando o meu número de celular para a gente falar por WhatsApp. Por que a gente faz assim? Porque vocês sabem que rede social, né, é terra de ninguém. Então se a gente divulga o número aqui, o número do celular aqui, então a gente não vai receber só telefonemas de pessoas interessadas em conversar sobre determinados assuntos, mas pessoas também com intenções negativas, né? Então por isso a gente se protege. Então o passo que você tem que dar para falar comigo é primeiro escrever no meu e-mail. Aí de lá a gente parte para uma conversa via WhatsApp, ok? Muito bem, amados. Para a gente não perder mais tempo, convido você a fechar os seus olhos e vamos à presença do Senhor. O tema de hoje é bem legal. Feche os olhos onde você estiver. Se você estiver dirigindo, não precisa fechar os olhos. Acompanha com o pensamento. Mas se você estiver em algum lugar onde você possa orar, faça isso. Junte-se conosco. Pai amado e querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, iniciando este dia em Tua presença, Pai. Essa live, na realidade, em Tua presença. Acreditando, Senhor, que não estamos aqui por acaso, fomos conduzidos por Teu Espírito e o Senhor nos conduziu até aqui para que pudéssemos reconhecer Tua soberania, Teu poder, Tua misericórdia, Teu amor. Pai querido, nós confessamos que às vezes é difícil compreender a forma como o Senhor lida conosco. O Senhor sabe. São muitas pessoas que estão aqui no chat escrevendo sobre suas dificuldades, seus problemas, suas angústias. Às vezes a gente está no meio do sofrimento e a gente clama pelo Senhor e a resposta demora a vir. E há uma tendência no teu povo de achar que o Senhor não está ouvindo, que o Senhor não se importa. Pai querido, encha o nosso coração de certeza, de fé, de que esses sofrimentos fazem parte da nossa história, precisam fazer parte da nossa história, para que a gente possa crescer em algum aspecto que a gente ainda desconhece, mas que em teu coração se faz necessário. O Senhor sabe que precisa. É por isso que a gente te louva, te engrandece, te exalta, mas também a gente te pede que olhe, Senhor, para os pedidos de oração e conforme a tua vontade, à medida que o Senhor for percebendo que podes nos dar respostas positivas a respeito das nossas orações, que em sua misericórdia o Senhor nos conceda essa graça. Queremos, ó Pai, quando nos sentirmos abençoados, sempre erguer as nossas vozes ao céu em louvor e ação de graças.
te exaltando e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, já fez no passado, tanto que o Senhor já fez e ainda continuará fazendo. Nós queremos ter um espírito de gratidão, Senhor, vivo e ativo dentro dos nossos corações. Tenha misericórdia da gente. Atenda cada pedido conforme teu querer, Senhor, para que todos saiam daqui certos de que o Senhor está no comando de suas vidas. Pai querido, nós oramos também para que o Senhor, em sua misericórdia, avalie a nossa vida, o nosso comportamento, avalie nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. E neste momento, Pai, se tivermos que te pedir perdão por erros cometidos, involuntários, de forma voluntária, Senhor, produza genuíno arrependimento para que haja salvação, Senhor, para que haja mudança de vida, transformação, lave o nosso coração de toda impureza, de toda imperfeição, de todo mal, e pelo poder que há no sangue de Jesus, Senhor, nos redima de toda a nossa maldade. Nos dê o poder, Senhor, do Espírito Santo para vivermos em novidade de vida, para não tropeçarmos. Nós pedimos isso porque o Senhor nos ensinou a orar dessa forma, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do poder de Satanás, do poder do diabo, para que ele não tenha autoridade sobre a nossa vida. Nós não somos mais seus escravos. Nós entregamos nossas vidas ao Senhor dos Exércitos. Nós somos seus servos e decidimos viver para a tua glória. Então, Senhor, tira toda a autoridade de Satanás sobre a nossa vida, para que o teu nome seja exaltado, sempre exaltado. Oramos também para que, quando tua palavra for estudada, no momento que se segue agora, a gente possa sentir o Senhor falando conosco. Enche o nosso coração com o poder da tua palavra, para que a gente se sinta motivado, alimentado, as nossas forças renovadas para continuar caminhando. Faça-nos, Senhor, nos alimentarmos genuinamente desse pão que o Senhor todos os dias nos envia do céu, que é a sua palavra. Nos dê essa graça, nos dê esse privilégio. Também oramos, Pai, finalmente, para que o Senhor derrame sobre sua igreja o Espírito Santo, mas não somente o batismo diário do Espírito, como também o refrigério da tua presença em sua plenitude. Nós, Pai, precisamos que o Senhor assuma tudo. Estamos cansados de utilizar os nossos métodos frágeis, fracos. A tua igreja, todos os anos, elabora métodos e mais métodos de evangelização, mas o mundo continua inalcançável. E nós percebemos que os nossos métodos não valem nada, Pai. Não conseguem fazer seguir adiante a tua obra de maneira eficaz e completa. Sabemos que todos os nossos esforços não são em vão. Pessoas estão sendo ganhas para ti, pessoas estão sendo salvas, mas a obra ainda está a passos lentos demais, Senhor. E a gente precisa que o teu Espírito assuma tudo, assuma o comando. Que nós, seres humanos, os homens, não sejamos mais aqueles que elaboram as estratégias, mas que o Senhor defina quando, como e para quem o Evangelho deverá ser pregado, a fim de que, sob tua regência, Pai, a terra toda seja iluminada com tua glória e possamos ver rapidamente o Senhor Jesus voltar em glória e majestade. Estamos ansiosos por esse dia. Em nome de Jesus, nos conceda essas bênçãos, pois nós oramos em nome dele, Pai. Amém. Amém. Joia. Vamos lá? Vou tirar um pouco o banner aqui para não ficar chamando sua atenção, para você se concentrar na palavra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Deixa ela aberta aí no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, tá? Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que Deus, lá no seu santo trono, numa assembleia, decida que Ele não vai mais esperar. Ele não vai mais esperar que a gente termine a obra de pregar o Evangelho ao redor do mundo.
Ele não vai mais esperar que os seres humanos o busquem de tal forma e com uma entrega tão plena e completa que ele possa se utilizar deles para evangelizar o mundo todo. Ele não vai mais esperar. Imagine essa cena. Se ele decidir não mais esperar, o que ele faria? O que ele faria, na sua opinião? Na minha opinião, ele enviaria os anjos, ou o próprio Espírito Santo, que está em toda parte, que falaria aos corações dos homens. Ele poderia ter feito isso já há muito tempo. Em alguns lugares, curiosamente, é assim que Deus tem evangelizado, sabiam, queridos? Em alguns lugares é assim que Deus tem evangelizado. Ele não tomou essa decisão ainda, a gente sabe, porque se isso acontecesse ele já teria voltado. Mas em alguns lugares onde os seres humanos não estão conseguindo chegar, porque Satanás tem feito grande oposição, e essa coisa de oposição feita por Satanás, você sabe que é genuíno e é real. Vocês sabem que quando Gabriel foi enviado para falar com Daniel, o que aconteceu? O príncipe da Pérsia, que a gente sabe que era o próprio Satanás, estava impedindo que a obra de Deus fosse feita e que o recado de Deus fosse enviado. Então Deus precisou intervir, Deus precisou agir. Eu quero chamar a sua atenção somente para você ver que Satanás está em luta para não permitir que o evangelho avance. Em luta. Então a gente precisa que realmente Deus assuma tudo. Alguns lugares, como eu já falei, são muito difíceis de serem alcançados, atingidos, porém Deus já está trabalhando com estas pessoas. Eu tenho ficado encantado com os testemunhos que tenho ouvido de pessoas, principalmente naquela região da janela 1040, onde há uma violência muito grande contra o evangelho, onde as portas estão ainda muito fechadas a respeito do evangelho, lugares que são extremamente violentos para um cristão viver. Nesses lugares, onde quase não se pode pregar o evangelho, Deus já tem falado a muitos homens e mulheres por meio de anjos e por meio do Espírito Santo. De vez em quando a gente está na igreja, um pastor chega dando notícias de outros campos e fala de histórias incríveis de homens e mulheres que estão recebendo um chamado divino, conhecendo a Jesus através de sonhos, através de experiências sobrenaturais. Deus está trabalhando, meus irmãos. Deus está trabalhando. Mas isso é como se fosse uma parte do seu esforço para alcançar a raça humana toda. Por que eu digo uma parte? Porque desde quando a obra de Jesus começou aqui no mundo e os apóstolos depois dele, Deus deixou claro que o que ele deseja para nós, seus filhos, é que sejamos os portadores de luz. Ele quer que seres humanos perdidos, que estavam no lodaçal do pecado, que vivenciaram uma experiência especial com Deus e foram salvos, sejam testemunhas, vamos dizer assim, oculares. Eles viram que Jesus é capaz de fazer em suas vidas e eles são chamados por Deus a serem pregadores dessa palavra por onde forem. Faz parte do projeto de Deus que sejamos nós, aqueles que fomos salvos do pecado, que sejamos os portadores de luz para o mundo todo. É por isso que há essa promessa do derramamento do Espírito sobre a igreja de Deus, sobre o remanescente, esse pequeno povo que se tornará grandemente poderoso para fazer avançar o evangelho ao redor do mundo rapidamente. Então Deus vai sim agir através dos seres humanos, mas ele vai agir em várias frentes. Ele vai agir através dos seres humanos, ele vai dar sonhos e visões para as pessoas, ele vai fazer com que anjos levem alguns recados, ele vai permitir que o Espírito Santo fale direto ao coração de algumas pessoas. Isso vai acontecer, já está acontecendo. E eu acredito que Deus tem pressa, queridos, porque ele sabe o dia e hora da sua vinda, só ele sabe. Mas ele disse que é-nos necessário saber em que tempo nós estamos vivendo. E Jesus, ao estar aqui, ele disse: vocês conhecem quando a chuva está vindo, quando o verão está chegando, vocês conhecem o tempo, sabem o que acontece quando olham para o tempo, o que está para acontecer. Da mesma forma, quando vocês virem esses e esses sinais, erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então ele disse que haveriam sinais que seriam sine qua non, básicos, para que eu e você pudéssemos contemplar e entender o tempo que nós estamos vivendo. Muito bem, queridos. Então, se Deus vai fazer esse trabalho de evangelizar o mundo,
de mostrar ao mundo como é que as coisas funcionam, a salvação, que só em Cristo a salvação. Então ele vai precisar de um novo santuário, né? Um novo santuário. Por que um novo santuário? Porque a palavra de Deus diz que no passado Deus instituiu os sacerdotes para serem como professores. Era um processo didático para ensinar ao povo como se processa a salvação. O cordeiro que era imolado e todos aqueles cerimoniais do santuário apontavam para Cristo como o único caminho para a salvação da raça humana. Então era uma forma didática de falar para o mundo que Jesus é a salvação. Então agora Deus ergue um novo santuário, só que não mais erguido por mãos humanas. Um santuário erguido por Ele mesmo. E esse santuário somos nós, eu e você. Somos santuário de Deus, é assim que a Bíblia diz. Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas qual a necessidade de Deus nos fazer santuário e, consequentemente, nomear a mim e a você sacerdotes? Meus irmãos, sacerdotes. É assim que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Olha que coisa linda. Para mim, essa é uma das mensagens mais lindas a respeito de Deus falando carinhosamente do seu povo. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, percebam o que nós falamos no início? Deus agora tem um novo sistema. O significado, o simbolismo e a providência, ou seja, o objetivo é o mesmo, a salvação. Fazer o mundo entender como se processa a salvação. Jesus é o Salvador do mundo, mas agora ele muda o jeito de agir. Não muda a essência de nada, mas o jeito ele muda, porque agora ele nomeia todas aquelas pessoas que um dia foram resgatadas do pecado para a sua maravilhosa luz. Ele diz: vós agora sois os meus sacerdotes. Você agora é minha nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus. Exclusiva de Deus. Vós sim, que antes eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então por que Deus precisa suscitar novamente sacerdotes? Por que uma nação santa? Comentário bíblico diz: os sacerdotes do Antigo Testamento foram designados, dentre outros motivos, para ensinar os estatutos de Deus. Era uma questão didática, queridos. Eles precisavam aprender como Deus iria realizar a salvação da raça humana, do seu povo, através de Cristo, o Cordeiro. Todo o cerimonial apontava para isso. Então, Deus estabeleceu sacerdotes, entre outros motivos, para ensinar os estatutos de Deus, abençoar os outros e oferecer sacrifícios. Agora vejam, os cristãos agora são chamados a oferecer sacrifícios espirituais. Você não precisa mais imolar o cordeiro, mas você precisa imolar o próprio coração. Precisa sacrificar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que isso? Porque ele agora chama cada um de nós, o remanescente do Senhor, aqueles que creram, que foram tirados das trevas, para oferecer sacrifícios espirituais com ações de graças e louvores. Fazer o bem e compartilhar, a fim de proclamar a misericórdia de Deus e abençoar os outros. Ele nos chama de nação santa, fazendo alusão a Êxodo 19, versos 5 e 6. Essa passagem lá mostra a continuidade do Israel de Deus. Então os planos de Deus não foram frustrados, como alguns pensam, né? Deus estabeleceu um povo para ser sua referência no mundo. Ah, não deu certo? Não, claro que deu certo. Porque o povo de Deus, no final das contas, é o remanescente, é o restinho do resto. É aquelas pessoas que sobrevivem à apostasia nacional. São aquelas pessoas que resistem à apostasia da sua igreja, ao seu redor.
As pessoas podem ter deixado de ler a Bíblia, mas essas pessoas batem o pé e dizem: eu vou continuar lendo a minha Bíblia, caiam os céus. Pessoas deixam de orar, deixam de ter comunhão com Deus, e essas pessoas dizem para si mesmas e para o Senhor: Senhor, não te deixarei ir enquanto não me abençoares, ficarei aqui orando, pode o mundo inteiro te abandonar, eu vou ficar aqui. É um pequeno povo, uma pequena classe de pessoas que Deus reservou para cumprir o seu propósito, o seu desejo de ensinar aos homens o que significa ser servo de um Deus altíssimo, de ter a Deus como nosso Criador e servi-lo humildemente. Quais são os resultados disso? Felicidade plena, alegria, vida eterna, paz de espírito, fim do pecado. Esse é o resultado. E agora ele usa um grupo de sacerdotes diferenciados, não mais aqueles que vestem roupas sacerdotais externas, mas eles estão revestidos por dentro com o sangue precioso do Senhor Jesus, e também por dentro estão revestidos com o vestido da glória do Senhor Jesus Cristo. As suas vestes de justiça estão sobre os seus sacerdotes. E agora o mundo precisa ver as vestes de Cristo em nós, precisa entender como isso acontece, como eles podem receber essa vestimenta. O mundo precisa ser ensinado que só em Jesus há genuína paz e segurança, só em Jesus há salvação e esperança. O mundo está aí, correndo atrás de resolver seus próprios problemas, mas nós fomos levantados por Deus para anunciar ao mundo que, se estivermos em Cristo, todos os nossos problemas um dia serão resolvidos. A morte já não existirá. Nem pranto, nem o choro, nem o sofrimento, nem doença nenhuma, nem epidemia nenhuma. Estaremos para sempre com o Senhor, morando em lugares tranquilos, seguros, em paz de espírito, tendo relacionamento diário e perfeito com o nosso Senhor, podendo ver face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no mundo perfeito, queridos. Não existe nada melhor do que imaginar isso, principalmente para você, servo sofredor. Essa é uma imagem que você precisa projetar na sua cabeça de vez em quando. Imaginar como será quando Jesus assumir novamente o controle de todas as coisas, extirpar o pecado, os ímpios e a raiz do pecado, que é Satanás e seus anjos. O que será da raça humana, aqueles que foram fiéis ao Senhor Jesus? Como viverão essas pessoas? Projete a sua mente para imaginar isso. Você precisa pensar nessas coisas. É assim que a gente ressignifica o nosso sofrimento. Tá doendo. Mas existe uma razão muito maior ou muito motivadora para me fazer continuar firme no meio do meu sofrimento, porque o meu Senhor está vindo. Vai valer a pena qualquer esforço. Vai valer a pena. Mas eu quero chamar a sua atenção para a gente encerrar. Para a minha e a sua responsabilidade. Não se preocupe quando a gente fala de responsabilidade. Porque diz: vós sereis, Deus, o Senhor Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas por onde quer que passarem. Nós somos sacerdotes do Senhor. Devemos ensinar as pessoas como se processa a salvação, que ela vem através de uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, através de arrependimento e abandono de pecado. Precisamos dizer isso para as pessoas. E quando eu falo assim, precisamos entender a nossa responsabilidade, não se assuste. Porque aquele que nos preparou para esse serviço também nos capacitou para isso. E se você ainda não se sente capacitado, em nome de Jesus, ore, porque Ele vai capacitar você. A promessa é essa. Então eu não fico preocupado com a minha responsabilidade. Eu me preocupo em não buscar ao Senhor em busca de apoio para executar a minha responsabilidade. Você entende? Peça a Deus que faça você entender a sua responsabilidade como sacerdote, como parte do sacerdócio real. Enquanto estamos aqui na terra, precisamos exercer a nossa função sacerdotal. Você, pai de família na sua casa, você, mãe de família que não tem família cristã, e até que tenha família também cristã, você, o pai, todos dizem assim, o pai tem que ser o sacerdote do lar, mas se o pai falhar? É a primeira pessoa que está ali dentro da casa, cheia do poder do Espírito Santo, que deve ser o sacerdote. Não tem outra história.
Porque a mulher santificada santifica a sua casa. Esse é o papel do sacerdote. E um filho que acabou de receber a Cristo em sua vida, mas a sua família toda não é do Senhor, qual é o papel que ele tem que fazer em sua casa? O filho convertido? De sacerdote. De ensinar, de mostrar como é que se processa a salvação e do quanto ele é feliz por ter Jesus. Fomos chamados para testemunharmos onde quer que estivermos a respeito desse reino. Pai querido e amado, obrigado por este chamado tão honroso. É uma honra muito grande, Senhor, para nós, pecadores, pequenos como somos, frágeis, nos tornarmos tuas testemunhas e sermos exaltados a sacerdotes, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Pai, é muita honra para seres humanos tão pequenos. Mas nós sabemos que isso nos gera uma grande responsabilidade. E nós precisamos do teu poder, da concessão do teu Espírito, da tua capacitação para a gente cumprir o nosso papel. Cumprirmos com o chamado que recebemos. Toma-nos em tuas mãos. Nos faça, Senhor, completamente abertos a este chamado. Que a gente se afaste do pecado a cada dia, que a gente busque poder para isso, na tua presença todos os dias, a fim de que o Senhor encontre em nós instrumentos vivos para sermos usados para a tua glória somente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe você muito grandemente e amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser, tá bom? Nesse mesmo horário, na live ao vivo, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Continue cuidando dos seus pensamentos, palavras, ações e reações. Ande com Deus. Viva de fé em fé. Um grande abraço e que Deus dirija o restante do teu dia e o restante da tua vida. Meu desejo é a minha oração. Amém?